Então, quando nós oferecemos a consciência de Krishna para o público, a primeira coisa que eles vão perguntar, ou talvez não perguntam, mas estão se perguntando, a primeira coisa é óbvio, quanto custa? Mesmo, né, se você vê uma coisa numa loja, você vai perguntar quanto custa. Ah, sim, é bonitinho, sim, gostaria de ter, mas quanto custa? Então, quando nós exigimos que o público corte, quase que corte seus vínculos com a sociedade em que nasceram, cresceram, onde ele tem apegos, parentes, amigos, sonhos, carreiras. E se nós cobramos muito, vai ter pouquíssimos clientes. A nossa freguesia vai ser microscópica. Então, por isso, quando, assim como todo negócio calcula quanto vamos cobrar, quanto é que o público vai pagar, quanto podemos cobrar. Então, por exemplo, se você está vendo, vamos dizer dar um exemplo Vaishnava típico, você está vendo o chocolate e a fruta, né? Isso é a fruta proibida. Na Bíblia foi a maçã, nos Hare Krishnas é o chocolate, né? Mas, por exemplo, se você está vendo uma coisa, como por exemplo um alimento, você está vendo. Agora, se você cobra tanto para essa comida, você ainda vai ter lucro. Você vai ter um negócio. Mas você decide que você quer colocar essa comida num pacote super elegante, com ouro, com isso, com aquilo, e agora o preço é 3 vezes mais. E você insiste que ninguém pode comprar a comida se não comprar a embalagem super cara. Se você vendesse a comida por seu valor real, todo mundo pode comprar, mas devido à embalagem que ninguém consegue, ou ninguém quer, é muito caro. Então eu vejo que no movimento Hare Krishna, falando francamente, como um simpatizante, né, do movimento Hare Krishna, que o que faz com que pouquíssimas pessoas queiram comprar é a embalagem caríssimo. Porque tudo isso de roupa e de não sei o quê, vocês sabem, já falei tantas vezes, ninguém aguenta mais, né, que eu fale sobre isso, mas já falei tanto sobre isso. Então, basicamente, eu acho que o que está espantando tantos fregueses possíveis é o preço da embalagem e não a consciência de Krishna em si. É por isso que eu bolei esse programa de Krishna West, tentando vender o produto sem uma embalagem tão cara. Uma embalagem, porque o preço da embalagem que uma pessoa se submete a quase um tipo de humilhação social. E não sei, pessoalmente, gosto muito de ser humilhado, eu não gosto muito de ser mal visto por todos. Quando eu era jovem, jovens já fazem qualquer coisa, né? Quando eu era jovem, fazia qualquer coisa, mas assim, com um pouquinho mais maturidade, eu quero cantar Hare Krishna, eu quero praticar Bhakti Yoga, eu quero espalhar a consciência de Krishna, mas não quero ser objeto não quero ser ridículo
aos olhos do público, honestamente. Honestamente. E uma pessoa pode dizer que não, que os devotos sabem que não são corpos, são desapegados, o devoto deve ser desligadão dessas coisas, mas na realidade isso não é o que Krishna ensina em Bhagavad Gita. O que Krishna ensina em Bhagavad Gita é que devemos ser moderados nas necessidades humanas e poder viver numa sociedade na qual você não é ridículo. É um tipo de necessidade psicológica, emocional, natural. Isso não significa que vamos fazer tudo só para ser respeitados. Que já tem outro extremo de estar muito apegado ao respeito social. Não estou falando disso, estou falando de simplesmente poder viver em paz na sociedade. Poder se aproximar de outras pessoas numa boa. Então, assim como você não pode comer demais, nem muito pouco. Então, ter uma certa respeitabilidade na sociedade é uma necessidade como comer, dormir e outras coisas. E as pessoas que não têm esse mínimo de respeitabilidade social sofrem problemas psicológicos. Isso é ciência. Existe todo um departamento da ciência social, psicologia, que estuda a psicologia de pessoas, comunidades marginalizadas. E uma vez que ser marginalizado é um problema emocional para um ser humano normal, o sistema nervoso reage a essa marginalização, mesmo quando a pessoa se auto-marginalizou, como no caso do movimento Hare Krishna. Mesmo que você se marginalizou a si mesmo. Então, isso surte um efeito, isso, então, tem reações, e o sistema nervoso, o corpo sutil, em nossa linguagem, reage e se defende contra essa marginalização, e essa defesa também deturpa um pouco nossa consciência. Como só para dar um exemplo, que não sei, no Brasil estou meio desatualizado do paraíso da ISKCON do Brasil, mas pelo menos nos Estados Unidos e outros países na Europa, vi pregadores conservadores que insistem toda indumentária, tudo isso, que eles estão muito apegados a, como se diz, em português, seria difamar os não devotos, o falar que o mundo material é terrível. Claro que faz parte da nossa filosofia. Krishna diz que no mundo material, sem vida espiritual, a pessoa sofre, sabemos. Mas, além disso, de realmente tudo que seja ocidental é ruim, por isso tem que ser dança da Índia, música da Índia, comida da Índia, tudo da Índia, e festival da Índia, e como se a cultura ocidental fosse simplesmente uma perda total. E eu acho que muito disso é psicológico. Porque eu acho que muitos devotos na ISKCON abraçam uma sociedade, uma cultura indiana que abraça os devotos, que aceita os devotos. E os mesmos devotos rejeitam uma cultura que rejeita os devotos. Então, eu acho que tem várias reações psicológicas operando em nome da filosofia.
Agora, aí chega a pergunta clássica, se primeiro foi a galinha ou o ovo, né? Neste caso, galinha sendo a nossa apresentação bastante exótica, e o ovo deu um ovo que o público acha que, poxa vida, que isso? Então, depois a gente reage a essa reação do povo, eles reagem à nossa reação e se produz assim uma bomba nuclear. Com resultado de que o movimento Hare Krishna, aquele pequeno. Então, o meu objetivo é de fazer tudo o que eu posso para ajudar Prabhupada a recriar, reestruturar o que era um movimento super bem sucedido, importante, relevante. Os veteranos aqui mesmo, vocês lembram, né? Quando nós éramos alguém, né? Então, não porque eu quero ser alguém como essa cena famosa de um filme de Marlon Brando. Bom, outra coisa, no táxi. Could have been someone. Não importa isso, mas é mais ou menos isso. Talvez você não sabe. Se você faz um curso de ser ator aqui, por exemplo, em Hollywood, Los Angeles, você sempre estuda essa cena que de um filme antigo de Marlon Brando. Mas não importa. Mas eu mencionei isso não por ser um grande fã de Marlon Brando, apesar de que ele recebeu livros de Prabhupada, com muito prazer, mas que a ISKCON tem tudo para ser um movimento importante. Temos tudo para, não para nosso orgulho, mas para poder ajudar o mundo. Porque o mundo está maluco. Tenho muito orgulho que no meu país, temos um líder sociopata. É um grande orgulho para mim. Então, sabemos como está o mundo hoje em dia. E, então, nos toca, somos nós que temos que oferecer uma solução ao mundo, somos nós que temos que conseguir comunicar com o mundo e convencer e aliviar o sofrimento dos povos. Então, por isso, estou dando esse conselho, mais ou menos gratuito, né? Que isso? Como é possível que entrei numa carreira que nem me paga, né? Estou explicando isso tudo. É, piada. Então, agora, qualquer pergunta sobre isso? Quem é esse jovem aí? Não, aqui mesmo, você. Gopala. Oi, como vai? Tudo bem. O jovem aqui, o menino aqui. Hare Krishna. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Tá bom, então agora vamos passar para perguntas. Então, quem está no Facebook, se você quiser fazer uma pergunta, você precisa botar muitos pontos de interrogação, senão não vejo. Sim. Pergunta. Ela quer saber sobre o livro novo. Nós estamos lançando o seu livro aqui em Recife, o livro Vida. Vida, talvez o melhor. Ele quer autógrafo. Eles querem autógrafo. Quer autógrafo seu.
Sim, sim. Talvez o melhor título seria Que Vidão. Sim. Então, vamos dizer, os depósitos, com essa galinha aí, criaram um ovo, né? Aí tem uma sugestão. Porque quando você tem microfone ligado, tem muito barulho para os facebookeiros. Então, você pode escrever as perguntas. Qualquer um de vocês lá em Recife que tiver uma pergunta, pode falar para Chaitanya e ele pode escrever, né, no chat e eu vou responder. Tá? Não tem perguntas. Alguém falou que eu sempre pareço mais feliz quando não estou falando inglês. Inglês é terrível, né? Então, não tem perguntas de vocês? Se não, vamos encerrar. Se não tem perguntas. Estamos esperando. Agora ele está escrevendo uma pergunta. Devagar, quase parando. Vocês. Pergunta. Camalinha, o que é preciso para que se desenvolva uma prática de verdadeira atuação comunitária? Adultos, basicamente, adultos. Todo mundo querendo, o que todo mundo quer, essa coisa de criança. O que é preciso para que se desenvolva uma prática de verdadeira atuação comunitária? Um grupo de adultos. Um grupo de adultos, basicamente. Então, adultos que se comportam como adultos. Qual o mecanismo para levar esse conhecimento tão importante? Bom, vocês são brasileiros, ou pelo menos estão morando no Brasil. E vocês são inteligentes, vocês têm que ser criativos, vocês têm que se consultar entre vocês e encontrar uma maneira inteligente e prática de atrair as pessoas. Eu acho que desde o começo do movimento, o sistema sempre era que uns poucos líderes pensavam, ninguém mais podia pensar. Brindavam, não sei se lembra disso. Então, eu acho que até certo ponto a criatividade na ISCOM foi um pouco, qual a palavra? Desincentivada. Era mais seguir. E eu acho que é como a União Soviética. Quando caiu a União Soviética, e de repente todo mundo era livre e ninguém sabia o que fazer. Temos liberdade, mas agora fazemos o quê? Então, eu acho que o que precisamos na ISCOM é de desenvolver iniciativa individual, criatividade, obviamente dentro de normas sãs, dentro de normas razoáveis, não assim anarquia, mas todo mundo pergunta o que fazemos, e eu acho que a resposta seria: vocês têm que aprender a pensar. Vocês têm que ser práticos, vocês têm que ser criativos, como o Brindavan fez aquele... Como chama aquela música que você fez? Você faz aquela música, né?
Tudo bem. O Moto Catu. Catu, sim. Então, outra pergunta aqui no Facebook, qual é, em espanhol, qual é o nome que mais gusta que lo llame um discípulo? Vou explicar que eu escolhi o nome Acharya Dev porque eu fiquei convencido, ainda estou convencido, meu Deus, 41 anos depois, que era a vontade de Krishna. Em 78, mais ou menos no final de março, quando eu começava a minha carreira de guru, e em 78, imagina, tinha 78, tinha 8 anos de idade. Era o guru mais jovem na história, né, da nossa tradição. Bom, então, eu era um guru e cheguei em Gainesville, Flórida, cidade universitária, e meu irmão espiritual, Amarendra, me pediu que eu desse aula de Chaitanya Charitamrita, acho que em domingo de manhã. E eu peguei o verso Adi Lila, capítulo 1, ao verso 146. E no significado desse verso, Prabhupada diz que o nome apropriado para chamar um guru autêntico é Acharya Dev. Então, eu não sabia de nada. Eu tinha 29 anos, eu tinha 8 anos no movimento Hare Krishna, jovem, e de repente me disseram que você tem que ser um guru. E logo depois da partida de Prabhupada, eu não sabia de nada. Claro, eu sabia de Krishna, mas não dos detalhes de ser guru. Então, Prabhupada disse, isso é o nome para um guru autêntico. Não para o líder de todos, só para um guru autêntico. Então, adotei, eu senti no coração que era desejo de Krishna. Que por isso Krishna me deu esse significado de Prabhupada. Senti no coração que Krishna queria isso. E agora vou para frente, que atrás vem gente, né, reclamando. Mas eu fiquei com esse nome. Porque eu aceitei no coração como instrução de Prabhupada. Tem pessoas, líderes, dizem que não pode, mas assim como o Vamana, o senhor, o Bali Maharaj, não aceitou uma instrução do seu guru que era contra a instrução de Krishna. Então, Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, deu essa ordem, essa instrução, e quem pode dizer que eu não posso seguir uma instrução direta de Prabhupada? Isso, para mim, não faz sentido. Então, a outra pergunta, se seguir isso arriba, não entendi isso. Mais perguntas. Como lidar com este trauma da mudança de paradigma? Para mim é mais traumático pertencer a um movimento que não está crescendo muito. Para mim isso é a trauma. Assim, a trauma de, não sei, de me apresentar ao mundo como um ser humano normal, para mim isso não é muito traumático. Eu tive a boa fortuna de nascer numa família respeitável, tive pais muito bons, agradeço a Krishna sempre pelos bons pais que eu tive. Eu era feliz como jovem, então ser normal na sociedade para mim não é traumático. Posso imaginar que talvez certos devotos não eram felizes na juventude ou que sofreram traumas na sua juventude e por isso voltar a uma vida assim chamada vida normal é traumático, mas não é o meu caso. O meu caso, se eu vou para a rua todo dia, todo mundo me olhando, apontando, rindo, falando,
chega. Esse tipo de atenção não quero. Se eu falo e as pessoas acham que o que falei é inteligente, que tem certo valor, e por isso me dão atenção, essa atenção aceito, mas chamar atenção por ser tão estranho, tão diferente, simplesmente, isso, agora estou falando por mim mesmo, estou falando como indivíduo, não quero mais, nesta vida, esse tipo de atenção. Eu quero receber atenção porque mereço, porque ofereci algo, obviamente, de valor, não porque eu sou tão estranho. Então, para mim, é um alívio de trauma. Poder ser um devoto sério, dedicado, mais normal, externamente na sociedade, poder me aproximar a muitas pessoas sem nenhum obstáculo, sem nenhum muro artificial, e poder ser um devoto feliz, praticante. E para mim isso não é traumático para nada. Inclusive, se podemos lembrar que nossa filosofia, quanto mais... um momentinho. Quanto mais... o que eu queria dizer? Quanto mais você é avançado, menos diferença você vê entre você e outras pessoas. Quanto mais, por exemplo, o Paramahansa é o devoto mais avançado, devoto Paramahansa, e ele, a visão do Paramahansa, que todos são devotos, todos são almas, todos são servos de Krishna. Assim como, por exemplo, se você tem um parente que está doente, e ainda é seu parente. Por ser doente, mesmo por ser um pouco delírio, mas ainda é seu parente. Assim mesmo, delirante. Assim mesmo, o devoto avançado não está vendo essas diferenças drásticas entre devotos e não devotos. Agora, para o neófito, o que Bhaktivinoda Thakur chama de Komala Shraddha, o que significa uma fé delicada, vulnerável. Especificamente os devotos mais neófitos, os devotos mais vulneráveis, mais sujeitos a serem influenciados pelos não devotos, eles que sentem necessidade de se diferenciar, de levantar muros altos, culturais. E quando você vai avançando, por exemplo, você chega ao ponto de Madhyamadikar, segunda classe, você sente compaixão pelos não devotos, você realmente quer fazer tudo o que você puder para ajudá-los. Então, se você tem no seu poder, se você pode deixar os não devotos mais confortáveis, mais relaxados, você faz. Você faz isso. E no estado de Paramahansa, você vê todo mundo como parte integrante de Krishna. Assim que essa necessidade de levantar muros altos, muros culturais altos entre nós e o público, é sintoma do neófito, não do devoto avançado. E tem, se posso ser honesto, tem devotos neste movimento que se acham avançados porque fazem tudo em forma diferente. Nunca usam roupa de carne, um conceito bastante curioso, como se várias frutas saíam da roupa, né? Roupa frutiva. Então, esse orgulho de que não, nunca uso essa roupa, nunca faço o que os não devotos fazem, é sintoma do neófito.
do neófito, que não pode ver que todos somos irmãos, que todos somos uma família, que mesmo os não devotos são devotos, mas esqueceram. E por isso o devoto avançado não se sente ameaçado quando se integra um pouco mais na sociedade. Sua consciência de Krishna não é ameaçada. Esse devoto se mantém forte, convencido na consciência de Krishna, e por isso ele tem, ou ela, tem a liberdade, o poder de se integrar mais. Não se integrar no sentido de adotar hábitos inapropriados. Não, nada disso. Esse devoto, devota, se mantém forte, fixo, consciente de Krishna, mas exatamente devido a essa força espiritual, com a liberdade de se integrar mais. Tudo bem, então. Obrigado a todo mundo. Vou dar uma olhadinha aqui, se tem outra pergunta. Quando se quer fazer algo por Prabhupada, pero não se encontra como hacerlo. É como estar a la deriva. Então, vou responder em espanhol. Nesse caso, creio que temos que rezar mais, temos que... É Krishna que quer que nos entreguemos mais para poder ganhar essa misericórdia. Así que, se queremos fazer um serviço específico, pero no tenemos los medios, las herramientas, eso es Krishna obligándonos a rendirnos más, entregarnos más, rezar más para lograr esa gran misericordia de poder representar a Krishna al público. ¿Cuál o cuidado que os devotos deben ter para consultar un profesional como psicólogo ou terapeuta? Uma vez Prabhupada disse que quando você tem um problema no corpo, você vai... one second. I'm in the middle of a class in Portuguese. I'll call you back. Sim, quando eu falo inglês, fico deprimido. Então, Prabhupada disse que quando você tem um problema com o corpo, você vai ao médico do corpo. Quando você tem problema mental, você vai ao médico da mente. Então, qualquer coisa que ajude, ajuda. Se não ajuda, não faz. Mas se ajuda, tudo bem. Devakinandana, a consciência de Krishna pode funcionar baixo qualquer tipo de cultura, sem comprometer os princípios fundamentais de nosso Siddhanta. Claro, se entendemos bem o que é a cultura. Por exemplo, se alguém fala que a cultura ocidental é comer carne, não, porque milhões e milhões de ocidentais são veganos, são vegetarianos. Então, se uma coisa define a cultura ocidental, é a liberdade. Então, por exemplo, um devoto decidir que eu quero ser civilizado, aceito o sexo unicamente dentro de casamento, porque sou vegetariano, vegano, porque não quero... Jogos de azar totalmente cafona, né? Quem faz isso? Ou tomar, por exemplo, intoxicante, algo assim. Então, não tomar, não fumar, limitar o sexo ao casamento e ser vegetariano, tudo isso é até de moda. Tudo isso atrai pessoas inteligentes. E a liberdade, não podemos cair nessa armadilha típica de devotos de definir o Ocidente pelos piores aspectos. Definir a Índia pelos aspectos mais elevados e definir o Ocidente pelos aspectos mais degradados. Isso é enganar.
como se diz em inglês, queremos um campo de jogo nivelado, né? Se você está jogando futebol e o campo é assim, e você vai para baixo e outro time vai para cima, você tem uma super vantagem. Então, assim mesmo, a liberdade define o Ocidente. E a liberdade de seguir os princípios, de cantar Krishna. E a consciência de Krishna bem entendida, bem apresentada, é super atraente para pessoas inteligentes. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Qual a maneira mais prática e inteligente para levar a consciência de Krishna para as pessoas nesse momento atual? Temos que saber escutar, que a pregação não pode ser não pode ser um monólogo. Tem um estilo de pregação que é monólogo, que nós sabemos tudo, eles não sabem nada, assim que só a gente que fala. Não, você tem que ser gente boa. Se você não escuta as pessoas, como pode saber o que essa pessoa específica precisa? Você tem que conhecer as pessoas. Você tem que ter um interesse autêntico. Não assim um truque, uma técnica. Mas quem não gosta de gente, ninguém gosta dele, né? Quer dizer, para ser um bom pregador, você tem que realmente gostar de outras pessoas. Você tem que ter um interesse, você tem que estar interessado, sinceramente interessado nas outras pessoas. Quem é você? De onde? Você tem que querer saber da pessoa. Aí você oferece uma pregação pessoal, não assim uma pregação mecânica que é igual para todo cidadão. Se você não conhece outra pessoa, sua pregação não pode ser pessoal. Que mais? O cantar mental do Mahamantra mentalmente é válido. Li que o próprio Sri Chaitanya não o recomendava. Qual sua opinião? Obrigado. Obrigado, depois pergunto, né? Está na dúvida se está obrigado. É uma piada. Agora, se você canta mentalmente e você realmente está ouvindo na sua mente o nome de Krishna, uma coisa prática. A maioria das pessoas temos mentes gritantes, digamos. A mente sempre está gritando alguma ou outra bobagem. Então, por isso, às vezes, temos que cantar em voz alta para poder nos ouvir. Mas se uma pessoa canta mentalmente e está realmente ouvindo, tudo bem, mas a maioria precisam ouvir fisicamente. Em que sentido uma tradição milenar pode ser nivelada ao Ocidente? Nivelada? Não, quem fez a pergunta não entendeu. Primeiro, que se temos uma tradição milenar por dois motivos. Um, que a tradição tem muito valor. E segundo, porque os grandes acharyas do passado sempre ajustavam, se adaptavam. Sem essa adaptação, a tradição não seria milenar. Não teria sobrevivido. Então, se adaptar, obviamente temos princípios que a gente nunca muda. Cantar Hare Krishna, seguir certos princípios. Obviamente temos princípios que não são mutáveis, que não são ajustáveis, mas os detalhes externos sempre eram ajustados. É por isso que é milenar, é por isso que sobreviveu.
Então, não se adaptar, não se ajustar ao tempo e lugar onde você vive é romper com a tradição. Quem não se ajusta, quem não se adapta, está rompendo com a tradição. Isso é bom senso, sentido comum, pelo amor de Deus. E quando eu falei de um campo nivelado, nem lembro que tópico eu disse isso. Mas não foi no sentido de dizer que cultura védica é igual à cultura ocidental. Não, eu falei outra coisa. Que nós temos que, assim como, por exemplo, no Brasil, se você prega em Swahili ou turco no Brasil, com quem você vai falar? No Brasil você fala português. E nos Estados Unidos você fala inglês. Na Alemanha você fala alemão. Estamos falando de dar oportunidade igual a todo mundo, nivelando no sentido de apresentar uma cultura, por exemplo, para os indianos, essa cultura indiana é normal, eles são indianos. Por que não dar aos ocidentais? Por exemplo, Krishna recomenda em Bhagavad Gita tudo, a cultura em bondade, Sattvaguna. No Brasil, por exemplo, tem roupa escandalosa, ignorante, e tem roupa bem decente, bem apropriada. No Brasil, assim como todo o país do mundo, tem comida em bondade, tem comida em ignorância. Roupa, música, tudo. Tem pessoas bondosas, tem pessoas virtuosas no Brasil, tem bondade no Brasil. Então, se você oferece ao público a consciência de Krishna através de elementos externos no modo da bondade, bondade é bondade. Se é indiar que é metade da cultura, o que os devotos chamam cultura védica, falando da parte externa, a metade é muçulmana. Que é uma piada. A metade de roupa, comida, arquitetura, música, a metade vem dos muçulmanos. Então, muçulmanos. Então, a cultura milenar é de se entregar a Krishna e viver em bondade. Isso é a cultura milenar. Você acha que as preparações, os subjis, certas receitas de vegetal, isso é milenar? Seriamente? Por exemplo, uma subji, preparação vegetal típica nos templos, é algo com tomate, com pimenta, quente para morrer, assim, picante e batata e tudo isso. E nada disso existia na Índia. Isso veio da América do Sul, de México. Então, cultura milenar é princípios básicos, Varnashrama, Krishna Bhakti, não receitas, estilos de música e arquitetura. Isso não é milenar. Então, existe uma necessidade urgente, os devotos se educar, entender algo sobre a verdadeira história. Repetindo, deixa eu ver. ¿A quién le predicamos si no nos acercamos a los no devotos? No tiene lógica levantar muros. Sí, de acuerdo. Sí, sí, es neófito ver a la cultura occidental, mismo en bondad, como algo que amenaza tu vida espiritual. ¿Cómo nos relacionar con las otras Gaudías?
que nos criticam muitas vezes, encantam os neófitos e os confundem, etc., mas que pregam os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu também. Isso que eu sempre cito, boas cercas fazem bons vizinhos. Por exemplo, você mora num bairro, você tem vizinho, talvez os vizinhos são amigos, mas você não pode invadir a casa do vizinho. Esse respeito mútuo é a base da boa vizinhança. E se um não quer, dois não brigam. Vocês falam no Brasil, né? É assim mesmo. Boas cercas fazem bons vizinhos. Boa vizinhança, respeito mútuo. E, por exemplo, não é que um vizinho entra na sua casa e começa a ensinar ao seu filho. Não. Isso é o dever dos pais. Então, invadir a isso com que nós sabemos melhor. Não, isso é falta de cultura. Aprendi da minha mãe não fazer isso. Quem teve uma boa mãe já sabe que não pode fazer isso. Let's see. O senhor considera modo Hatha Yoga favorável para apresentarmos Bhakti? Espero que sim, porque tem tantos devotos que ensinam Hatha Yoga. Se não é favorável, temos problemas. Mas, sim, Hatha Yoga é saúde para o corpo, qualquer coisa que é saudável, inocente, que cria a oportunidade de explicar a consciência de Krishna, tudo bem. É isso aí. Então, quero agradecer a todo mundo. Hare Krishna. Vamos para frente. E e viva. Vocês sabem, vou falar uma coisinha para Recife. Que eu parei em Recife por primeira vez em dezembro de 74. Antes de muitos de vocês nasceram. Se eu sou recifense, mas é porque quando eu saí do Brasil, 74 de dezembro, que eu vim ao Brasil só para ver se podíamos abrir um centro, que não tinha isso no Brasil. Então eu peguei um voo que fez escala em Recife. Como chama esse aeroporto de Recife? Salgado Filho. Guararapes. Salvador, Salgado Filho. Que tristeza, imagine para os pais, nasce um filho, é tudo salgado, né? É traumático isso, né? Salgado Filho. Então, Guararapes. Então eu parei em Guararapes em dezembro, quase Natal de 74. E levei uma boa impressão, porque eu falava com pessoas lá perto do avião, tinha gente boa, amigável. 74 de dezembro. Imagina. Uau. Quase 45 anos atrás. Então, obrigado a todo mundo. Sejam felizes em consciência de Krishna. Hare Krishna. E obrigado a todo mundo lá no Facebook. Graças a todo mundo. Thank you, everybody's listening. Até logo. Hasta luego. Hare Krishna.